Eu acho que a câmera vai cair. Cai tudo menos o Temer, né? A primeira coisa que eu tenho pra dizer é que eu tô bastante mal-humorada e deprimida. Deprimida porque tô atordoada mesmo com a situação toda. Não é que eu não tava prevendo, não é que eu achava que o Lula não ia ser preso, é que eu olho pra situação toda e falo, meu Deus, como é que a gente deixou chegar nisso? Mas chegou, né, pessoal? Semana passada a gente gravou o vídeo, a gente grava de terça-feira ou quarta-feira, mas eu não tive tempo de editar, porque eu fui pra São Bernardo. E foi bom ter ido pra lá, porque ver toda aquela gente reunida é bom. Ao mesmo tempo eu olhei e falei, nossa, tinha que ter mais gente. Bom encontrar. Eu fui embora umas 7. Tinha uns 3 quarteirão ocupado. Depois eu vi as fotos e acho que tem uma parte que eu não vi que... Tava do outro lado. Do outro lado, que o sindicato era numa esquinona, né? Assim, né? Acho que no sábado deu mais gente com a missa e com o discurso do Lula, que eu gastei toda a minha internet pra ver. Acabou a internet em casa, mas eu vi o discurso do Lula. Mas depois dá tudo muito desânimo, né? Porque, na verdade, é isso. Prender o Lula. E a questão pra mim não é nem só prender o Lula, é foda, acho que foi injusto, mas é que se configura mesmo assim, que estamos num estado de exceção. Num estado de exceção mesmo, né? A gente já tava caminhando e dessa a gente não vai sair rápido. Eu acho muito bonitinho a gente ficar discutindo quem a gente vai votar. Eu acredito que a gente vai ter eleição, entendeu? Eu também. Hoje eu fiz essa aposta com os alunos. Assim. Eu acho que não vai e ter se também. tiver eleição, cara, se a gente tiver que decidir entre o Alckmin e aquele que eu me recuso a dizer o nome, eu já falei, assim, bicho, pra mim é discutir se você vai ser assassinado pela forca ou pela guilhotina, exatamente. Né? Depois desses comentários do tipo, a eleição pode atrapalhar o mercado, é que o mercado venceu, gente, o mercado venceu. Então, meio tanto faz. Então, agora a gente tem que ter estratégias, e aí é isso que está me acalmando, que é quais são as estratégias pra gente reconstruir. Porque, pra mim, já tá em ruínas. A democracia já ruiu, as coisas já ruíram, e a gente vai demorar aí anos. Eu não tô falando de o que a gente vai fazer pra essas 3 semanas. Eu tô falando de trabalho de anos mesmo. Esse vídeo é sobre isso. Coisas que podemos fazer agora. Agora, né? Mas Um podemos ano feito de agora, muitos agora. Eu acho que nossa geração não está preparada para isso. A minha geração, a geração posterior, a gente sabe falar sobre algumas coisas dessas pautas mais identitárias. Me desanima bastante, né? Porque a gente estava chegando num nível de discussão bem avançado e agora a gente tem que discutir, na verdade, pelo direito à vida, direito à dignidade, de novo. De apropriação cultural, a gente vai pra... Ai, meu Deus, não pode matar pessoas. Mas eu acho, assim, que coisas que a gente tem que entender. Primeiro, o Facebook e o YouTube é uma bolha, a gente já sabe isso, mas o quanto é bolha? Tati trouxe dados. Eu trouxe dados e eu vou falar de onde. Foi do último podcast que eu ouço, que é o Mamilos. Uhum. Eles estavam discutindo justamente o escândalo do Facebook, etc. E o Pablo Hortelado trouxe essa estatística do grupo de estudos dele da USP. Só 12% do Facebook discute política. Do Facebook, não é 12% da população. Mas isso reflete uma média da população que se interessa por política. E aí tem essa coisa do Facebook, do algoritmo, e tem esse movimento que a gente fez um pouco de se proteger, do tipo, se você apoia lá o mito, me exclui. Se você não acha que foi golpe, me exclui. A gente foi excluindo todo mundo, então a gente vive mais numa bolha ainda. Mais numa bolha, então beleza, vamos usar o Facebook para fazer desabafos? Vamos usar o Facebook para postar memes engraçados do Moro dormindo, esperando o Lula e o Lula comendo churrasco? Vamos. Mas não vai adiantar, né? Eu e a Tati, a gente tem plena consciência do alcance que a gente tem com esses vídeos, que é muito legal, a gente tem uma devolutiva ótima. Lá em São Bernardo foi muito bom pessoas virem falar comigo, eu vejo seus vídeos, e não só as pessoas que eu pensei, né, do tipo essa classe média, meio universitária, que a gente faz parte, tá? Não tô ofendendo ninguém, eu faço parte disso também. Mas muito trabalhador mesmo que veio falar comigo, sabe? Gente com mão de trabalhador, cara que trabalhou tipo, Ana Roxa, eu gosto dos seus vídeos, continue, manda um beijo pro Fernando Moraes.
referente aos vídeos que eu faço lá com o Fernando Moraes no Nocaute. Foi muito legal, mas a gente tem um alcance pequeno, a gente não vai crescer. Eu já falei que a gente só vai crescer o dia que eu fazer uns besterol, tipo, dar um pescotapa em alguém, tomar um pescotapa, né? Que é isso que viraliza. E não interessa pra gente fazer isso. Eu sempre tive essa política de que se a gente tá pregando para convertidos, que é a principal crítica, como que a gente cria estratégias e como que a gente se apodera de discursos para conseguir conversar com as pessoas. Então, a gente tem que começar a abordar pessoas na rua. Idade maluca, assim, sabe? Fazer a... Em vez de falar sobre o tempo no ponto de ônibus, exatamente, na fila do banco, fala, puxa, e o Brasil, né? E o Brasil, né? Como é que tá? Aí quando a pessoa soltar o papo, eu não gosto de política, ai, não sei o quê, ou, o Lula tá ladrão, né? Foi preso, etc. É tudo farinha do mesmo saco. Porque a grande maioria das pessoas não são os coxinhas e os petralhas. A grande maioria das pessoas são pessoas... que estão pouco se fodendo. Que estão pouco se fudendo. Como foi no golpe 64. Muita gente passou ilesa pelo golpe. Tipo, não mudou nada na vida prática delas, além de empobrecer um pouco mais. Né? Isso... As pessoas estavam pobres depois na redemocratização também, né? Isso passa meio como... o país instável, né? Então a gente tem que começar a conseguir articular de qual que é o problema da gente não ter eleição. Qual que é o problema, não de prender o Lula, mas qual que é o problema da gente criar um tipo de julgamento que tira a presunção de inocência, o que é a população carcerária do Brasil, quanto a gente está esquecido lá nisso, como a justiça... Veja, a justiça não funciona tanto assim... A justiça é parcial, como que a gente retoma essas discussões sobre a justiça. A eleição, se tiver eleição, acho que a gente tem que focar muito mais no legislativo, entendeu? Isso é fundamental. Isso é fundamental, a gente saber em quem a gente está votando, sabe? Do Congresso. E votar representativamente. Votar representativamente, mas não só representativamente. Representação de pauta e de classe. Eu tenho ódio mortal de quem fala, mas o Congresso Nacional é a cara do Brasil. Nossa, né? desculpa. O que acontece no Congresso, na corrupção, é porque o cara também faz o gato da net. E são incomparáveis, e esse Congresso não é a cara do Brasil, porque o Brasil não é branco, não é oligárquico, não é latifundiário. E não é predominantemente homens. Então não é a cara do Brasil. Ele é a cara do Brasil no sentido que a gente tem uma política que os caras que têm mais dinheiro, que recebem dinheiro de empreiteira, que recebem financiamento, não sei o que, faz mais propaganda. Uma população despolitizada, que não vai prestar atenção, que depois não vai checar. Que faz votos que são personalistas. Então, eu vou votar para vereador... ou vou votar para deputado no cara que é o patrão do meu cunhado, né? Primo, é o cara que o fulaninho indicou, amigo do meu pai, ele é primo desse candidato a deputado. Tem uma coisa, eu acho que isso está muito bem descrito no Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, que é o quanto até a própria Constituição do capitalismo brasileiro, né, das próprias representações do sistema político, as revoluções que a gente teve aqui, de independência, de república, etc., elas partiram sempre de um mesmo lugar, de uma oligarquia rural. Todos os movimentos populares, de raiz popular, foram violentamente esmagados por essa oligarquia, vide as revoltas de escravos, vide Canudos, revolta da Armada, Chibata, etc. E veja a prisão do Lula. Né? Assim, sempre que você tem alguém fora dessa curva oligárquica, né, fora dessa classe que manda no Brasil há 500 anos, e veja que não é a classe produtiva, não é a classe produtora, né? Não estou falando só da classe operária. Não, é a classe dos pobres, bicho, de trabalhador. Porque pequeno empresário é trabalhador, no final das contas. Exato. Super onerado, não tem perdão de dívida, que nem o usineiro do Nordeste tem, que nem o banqueiro tem. Então, a gente tem uma bancada ruralista no Congresso que é assim, de dar vergonha.
Quem elege essas pessoas? O povo, não tem tanto ruralista para votar neles mesmo. Exatamente. Então eu vou lembrar de uma camisetinha que eu tinha da campanha do Lula governador de 82, que dizia: trabalhador vota em trabalhador, os outros votam nos outros. E a gente viu que esse Congresso, que não tem nenhum tipo de representatividade do que é a configuração do povo brasileiro, o que ele foi capaz de fazer. Então, porque tem que é isso, ter o povo brasileiro não é corrupto. O povo brasileiro fazer gato na net não é. Não dá pra comparar com propinas milionárias. Não dá pra comparar. É uma bobagem. Isso é você querer dar uma configuração psicológica pro povo para justificar os desmandos dessa classe. A classe que tem que ser exterminada no Brasil. Sim. Exterminada. Exterminada, tipo, tem que perder privilégio, tem que perder os direitos, tem que perder terra, os oligarcas têm que ir pra cadeia. Sim. Pronto, assim, enquanto esta classe, que é Versailles, entendeu? Eles são a nobreza francesa da Revolução Francesa. Tem que guilhotinar, simbolicamente, tá? Ou não. Outra coisa que a gente pode fazer é começar a apresentar para as pessoas mídias alternativas à Rede Globo, acessíveis, porque eu não sei o quanto as pessoas têm acesso a isso. Quando eu vi, por exemplo, que a TVT teve... Eu nem sabia que existia TVT, pois pra ter uma ideia. Pois é. Tá? Eu já sabia, mas também nunca tinha acessado. E quando eu vi que a TVT estava fazendo uma cobertura sem interferências, porque da Globo estava vexatória, né? Então, em vez da gente falar mal da Globo, falar assim, olha, por que você não assiste isso aqui? Nisso aqui você pode ver outra coisa. E a gente começar também, jornalista... gente que trabalha com comunicação, começar a produzir coisas acessíveis e que falem à população. E aí entender o que significa a precarização do trabalho, por que é ruim praticamente ter o acordo individual e não pela categoria, por que o Bolsa Família é importante, porque comerciante... Não é importante se a pessoa tem dinheiro para comprar as coisas. Se ela não tem dinheiro, como é que você vai fazer? Vai vender para quem? Começar a fazer essa consciência de classe 1 a 1. Eu acho que isso é um começo, é a única coisa que eu consigo pensar agora. Quem tem condições de ir para Curitiba, vai para Curitiba. Quem quer escrever carta pro Lula, escreve carta pro Lula. Por mais que eu acho que só vai atucanar um trabalhador, que é o cara lá da Polícia Federal, que vai ficar abrindo. Mas mande, eu acho divertido. Quer fazer petição online? Faça. Não sei qual a eficácia, mas acho que vamos fazer de tudo. Se tiver mais estratégia, manda pra nós, manda, né? Pra gente, assim. Eu acho que cada um no seu campo de atuação, no seu trabalho, que tem a moça do café, tem o moço da manutenção, tem o colega, tem a secretária, tem tudo. O ônibus, tem a fila, tem a padaria. E conversar com paciência. Com paciência. Sem preconceito, entendendo que o trabalho é longo e isso chama conscientização. E também, assim, entender que tem limites aí. Se você pegar uma pessoa muito... porque tem que meter bala, que não sei o que, não sei o que, acho que nem perde seu tempo. Não é essas as não pessoas. São não essas essas pessoas. As pessoas. Não são essas pessoas. São as pessoas justamente que formam a grande massa despolitizada. As donas de casa. Tenha paciência de conversar com a sua família. Tenha paciência de conversar com a sua família. Em vez de fugir, ele não vai dar estratégias para fugir da ceia de Natal. Pois vamos dar estratégias para conversar com... Estratégias para a conversão da família. Conversão da família. Bom, tem que ir devagar, a gente tem que agora reconstruir uma visão de esquerda, uma visão humanista, uma visão que não vá pelo Deus mercado, cara. Porque pra mim isso que entristece. Porque do jeito que a gente tá embolhado no algoritmo, do jeito que a gente tá fechado, nem precisa de censura. O que a gente pode fazer considerando o poder de ação que a gente tem e... Enfim... Sei lá, principalmente, eu tô arrependida de ter feito esse vídeo, tô deprimida, acho que a gente não pode fazer nada. O que eu acho que tem um ponto chave da conscientização, ou dessas conversas, que é mostrar para qualquer pessoa a ideia de que esses oligarcas são os inimigos do povo. É essa classe. A gente tem que ter essa classe, porque essa classe não é produtiva.
Essa classe, ela é a doença do país há 500 anos. Porque a gente precisa desdemonizar as nossas visões. A gente precisa colocar as nossas visões de novo como uma narrativa válida. E não como uma narrativa de fanáticos, de comunistas, de não sei o quê, que a gente tá perdendo essa disputa. Não fica deprimida, nós vamos conseguir. Pode demorar um tempo, mas os netos dos nossos cachorros vão ver. Eu tô triste mesmo, tô triste com o Supremo, com tudo. Tô triste. Tô triste mesmo. Nunca imaginei que eu fosse viver uma época dessa. Acho que esse foi um dos erros, assim, sabe? Nunca imaginei. Bom, amigos, boa semana a todos. E não se esqueçam de conversar com um amigo no ônibus. Cutucar o coleguinha. Dá um jeito. E não excluir as pessoas do Facebook pra gente poder também fazer uma leve doutrinação. Exatamente.